Elsa, eu gostava de saber, já te contei, como é que a yoga ou yoga, eu nunca sei muito bem. É masculino, é masculino, é uma palavra masculina. Yoga, é yoga que é se o, diz. é. Yoga, É. ok, eu não posso. É Como é claro. que o yoga, mas é prática? Sim, é a prática de yoga. Ok. Portanto, na primeira parte eu falei um bocadinho como é que o yoga entrou na minha vida. Eu gostava que tu também contasses como é que o yoga entra na tua vida. Quando? Sim, o yoga também foi uma procura de mudança, de renovação. O que se chama muito, que as pessoas de vez em quando passam por crises existenciais, não é? Aquilo que se chama muito. Na altura eu também estava muito nostálgica com a vida que levava, não estava realizada no meu trabalho, naquilo que fazia e portanto o yoga caiu aí que nem de paraquedas, assim, caiu e fez sentido, não é? Estava à procura de algo, de mudar algo na minha vida. Eu trabalhei durante muitos anos em hotelaria e perdi parte social da minha vida porque trabalhava por turnos e ao perder isso também acabei por adiar um bocadinho a minha vida afetiva, não é? Por muito tempo, porque quando todos os meus amigos socializavam eu estava a trabalhar e vice-versa, então acabei por sair um bocadinho da hotelaria procurando um trabalho das 9 às 6 que me permitisse ter uma vida mais normal, não é? Só que depois acabei por estar a fazer algo que não tinha nada a ver com o que eu realmente gosto de fazer, que é comunicação, que é estar perto das pessoas, que é comunicar. Eu gosto das pessoas, gosto do ser humano. Para mim, estar a trabalhar sentada numa cadeira 8 horas em frente a um computador é terrível, não é? E no fundo foi um bocadinho para aí que eu fui, como uma forma de fugir um bocadinho à hotelaria e ter um trabalho normal, mas não me realizava de todo. O que fazias? Era secretária, consegui sair da hotelaria e consegui-se na altura portanto um cargo de secretária de direção da Associação da Indústria de Cimento, ali na 5 de Outubro, e comecei a trabalhar como secretária. Claro, não tinha nada a ver, porquê? Porque falava bem línguas, mexia bem nos programas como utilizadora e portanto era comunicativa e portanto o trabalho para mim não era difícil, mas não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava de fazer, não é? Portanto, eu na altura saí do Hotel Altis e trabalhava na parte de promoção. Andava sempre na rua a visitar as empresas e a trazer portanto a trazer clientela para o hotel, em termos da parte empresarial, e então é um trabalho completamente diferente, muito mais de comunicação, que falava muito com as secretárias de direção das várias empresas e isso era um trabalho muito, muito aliciante, não é? Eu gostava desse trabalho e depois quando conseguia realmente trazer o número de reservas para o hotel, de quartos, ficava super contente. Houve um congresso a nível nacional das secretárias de direção, fazia-se quase todos os anos num hotel de Lisboa e eu consegui trazer as secretárias para o Hotel Altis nesse Uau. ano, e então o hotel ficou cheio, não é? Porque elas acho que ficavam um dia, dormiam durante um dia, 2 noites ou 3 e depois faziam o congresso na sala de congressos. E eu fiquei muito satisfeita. Foi das minhas conquistas na altura que trabalhava na parte de promoção empresarial. E depois mudo para ficar 8 horas do meu dia sentada numa secretária em frente a um ecrã. Quer dizer, aquilo para mim foi... fiquei completamente perdida. Levantava-me sem entusiasmo nenhum. O que é que eu vou fazer hoje, não é? Era um dia, o dia era sempre o mesmo, não havia brilho, não havia luz, não é? Na minha vida. E não sei porquê, comecei a ter um sono muito conturbado,
alguns terrores noturnos pela ansiedade que andava, não é? Porque não me sentia realizada, e depois comecei a sonhar sempre com a palavra yoga. Era constante. Durante uma semana e tal era yoga, yoga, yoga. Só me aparecia a palavra escrita, como se a minha tela mental fosse eu estivesse a assistir um filme, não é? E na minha tela mental eu era o espectador e passava a palavra yoga, yoga, yoga. E eu acordava agitada e só me lembrava do yoga, a palavra yoga. E nunca tinhas feito nada disso? Não tinha feito nada disso. Fazia, na altura, eu sempre fui muito uma desportista, sempre fiz muita coisa, e na altura lembro-me que fazia triatlon ainda, fazia muita coisa, ou seja, o desporto, a atividade desportiva era uma forma que eu tinha de sentir aquela adrenalina e depois aquela descompressão no final do dia. No fundo, o desporto era uma forma que eu tinha de fazer algo diferente daquele jugo que era aquele meu trabalho, que não me realizava. Era o meu grito do Ipiranga, digamos, mas não bastava, porque o problema persistia ali. Eu, no final do dia, sentia-me super cansada, tinha aquela sensação de pronto, consegui soltar toda esta energia que está aqui contida, mas ao mesmo tempo não mudou nada. Eu não mudei nada na minha vida. E então comecei a perceber, então, o que é que esta palavra, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho que procurar perceber o que é isto de yoga. Comecei a ler, e num desses dias, quando venho e saio da 5 de outubro, venho a almoçar, passo para o outro lado da estrada e de repente vou a passar, olho para a minha direita e vejo assim, Associação Lusa de Yoga. E eu assim, pronto, é ali. Isto aqui quer dizer alguma coisa. É ali. Era mesmo ali. É ali. E pronto, a partir daí foi uma viagem. Uma viagem muito rápida. Aquilo, na minha primeira aula de yoga, eu quando me sentei ali no tapete, imensa gente, e eu sentei-me ali, pensei, o que é isto, não é? Pensei, será que isto é uma seita? Que idade é que tu tinhas? 34 anos. 34 anos. Será que é uma seita? Era um bocadinho a ideia que eu tinha também do yoga. É que a mim, o que eu achei ali estranho é que toda a gente se vestia de uma cor, não é? Parecia que todos se vestiam de rosinha, de cor de rosinha, os alunos. Havia ali muitas regras, não é? Mas eu, ao mesmo tempo, eu precisava de um porto seguro. E como me acolheram muito bem, e como me aumentaram a autoestima, porque eu estava muito em baixo, as pessoas eram tão carinhosas, eu senti que aquele calor, eu precisava daquilo naquela altura, daquele momento. Sendo ou não sendo seita, as pessoas estavam ali e escutaram-me, ouviram-me, e eu precisava de alguém que me ouvisse. E a experiência foi boa, porque no fundo, sendo seita ou não sendo seita, é yoga, não é? E só o simples facto de parar, de me sentar ali, de respirar, de ter o meu momento, de fechar os olhos, de perceber o silêncio, aquilo que se estava a passar dentro de mim, a prática era como se fosse a minha meditação do dia. Não é? E eu consegui começar a perceber muita coisa que estava mal e que eu tinha que mudar, e ter coragem para fazer essas mudanças, que é isso que eu não tinha, não é? Essa coragem veio porque me senti forte, senti-me forte fisicamente. Lá está um bocadinho isso, se o corpo se sente forte e bem, é meio caminho andado para depois tu encontrares destreza também, e força de vontade e determinação para fazer mudanças. E então um bocadinho isso, um bocadinho a mesma coisa que te aconteceu a ti, não é? Sim, como aconteceu o yoga nada acontece por acaso na nossa vida, não é? E normalmente é para haver uma mudança. Sim, eu quando entrei eu sabia que ia haver a mudança já. Tu já sabias? Já ia preparadíssima que ia ter uma mudança. Era uma mudança que nunca mais acontecia, e isso deixava-me um bocado desesperada no dia a dia, quer dizer, cada dia custava o não perceber esse fim, esse caminho que eu já tinha. Portanto, eu sabia que ia haver essa mudança nessa altura. No entanto, é preciso nós nos sentirmos com alguma força, e isso eu sinto. Já agora vou-te contar uma coisa que eu acho que eu já te tinha contado.
eu sabia que essa mudança acontecia, a mudança nunca mais acontecia, mas quando aconteceu e quando as coisas acontecem e nós percebemos num determinado momento, chegou o dia, tem dia e é rápido, as pessoas, por muito que queiram, às vezes a mudança é algo assustador. É verdade. É muito assustador. É muito assustador porque são decisões grandes na nossa vida, o deixar alguma coisa, e o deixar o seguro então, e o deixar o conforto, ou muito conforto, e falei contigo numa dada altura, para algo que eu não sabia, para um caminho que não sabia, não seria nada de muito grave, mas a nossa mente começa a encontrar só problemas e só questões e começa a assustar-nos e vem todo o medo. E agora? É verdade. E agora? E eu lembro-me que quando eu tinha essa data, eu fui a uma aula, a hora do almoço, eu soube da data que ia sair, soube 15 dias antes, para aí. Foi uma coisa que também foi uma coisa muito rápida, entre a saída, tomada de... Quando me apercebo, aquilo parece que o mundo caiu ao chão. E eu percebi, vai acontecer aquilo que eu queria também, mas como é que vai ser agora? E eu lembro-me numa das tuas aulas, tive para aí se calhar uma semana com muita ansiedade, muita angústia, e uma das tuas aulas de meditação, eu simplesmente descomprimi, portanto, eu enquanto até fazia os exercícios eu tinha dificuldade de desconectar as minhas preocupações, mas depois quando deixei o corpo relaxar e relaxei, eu de facto estava tão desesperada que eu lembro-me no meio do relaxamento caíam umas lágrimas. Eu pensei, diz-me se de facto perguntava a mim se vais ser capaz, como é que as coisas vão acontecer. Lembro-me da tua meditação ser uma meditação que parecia que ia ao encontro daquilo que eu precisava de ouvir naquele momento, que às vezes acontecem-nos essas coisas, esses pequenos milagres que eu reparo muito. É aquilo que eu digo que são as coincidências. Estás que me aberta. Acontecem imenso na vida, imenso. As minhas coincidências que me dão imensa força e que eu digo, se esta pessoa me está a dizer isto neste momento, era uma meditação, eu não me recordo bem, mas eu sei que ia direitinho àquilo que eu precisava, o confiar, uma série de coisas, os nossos medos, o conseguimos largar, o conseguimos deixar as coisas, deixar fluir, bem, uma série de coisas. E eu disse assim, bem, é de facto isto, mas quando nós nos apercebemos as coisas não são fáceis. E acabei a prática, estava-me a vestir e foste ter comigo ao balneário e eu ainda não tinha contado, tinha acabado de saber que já tinha data, foi naquele dia que eu soube que tinha a data para me ir embora. Eu digo, Elsa, já tenho data. E tu olhaste para mim e disseste, mas estás preocupada ou estás aí qualquer coisa que não está bem? Eu disse, eu estou simplesmente em pânico. Eu lembro. Eu estou em pânico. Eu estou em pânico. Porquê? Porque eu estava em pânico porque há momentos em que a gente acha que não é capaz de nada. E de facto, esta é uma mensagem que queria deixar também para quem nos está a ouvir, porque nós achamos normalmente as pessoas são grande coragem, grande decisão, só as pessoas muito não sei o quê é que decidem. Não, só as pessoas que sentem muita vulnerabilidade é que têm a coragem para decidir coisas muito, muito fortes. E de facto é isso, não é? As coisas não é. A coragem vem de facto de nós nos sentirmos vulneráveis numa determinada situação. E naquele momento que eu estava no meio disto, Elsa, mas eu não sei o que é que vou fazer. Pensava em tudo. Eu penso nisso e tu dizes, não, mas este tem jeito para isso. E no momento houve uma coisa que tu me disseste, lá está, uma coisa tão simples, e disseste-me. Eu disse-te, olha, eu procurei, eu tenho N ideias na minha cabeça, mas eu vou à net e há milhares de pessoas a fazerem, muito melhor do que eu, mas muito melhor, pessoas que já fazem há imenso tempo. Como é que eu me vou distinguir no mundo com tanta gente boa? Como é que eu me vou distinguir fazendo uma coisa diferente quando há gente que já o faz há tanto tempo e tão bem? E tu, na altura, olhaste para mim e disseste, mas a grande diferença é que se calhar tu vais fazer com o coração. Segue o teu coração, faz com o coração, porque tu és uma pessoa
que sabe ouvir o teu coração. Bem, aquilo foram as palavras que eu precisava. Eu saí já com a minha meditação. No meio disto tudo, já tinha feito a meditação. Estava... E aquele foi o clique. E eu disse... e depois disseste mais algumas coisas que têm a ver um bocado com as minhas características. E disseste uma outra coisa. É o seguinte... tu trabalhas há não sei quantos anos numa determinada área e de facto quando falas da tua profissão e aquilo que fazes, os teus olhos brilham de quem está apaixonada por tudo o que faz, e eu noto isso em ti. Portanto, tu tens essa capacidade de te apaixonar por as coisas. E de facto eu trabalhei 29 anos na área das audiências de televisão, numa área foi uma área que eu acabei por me especializar. Na realidade, eu tornei-me especialista dentro desta área. Até posso dizer que sou mesmo a única em Portugal com tanta experiência na área de audiências de televisão, porque as audiências de televisão existem mais ou menos há 30 anos. Eu comecei exatamente no início das audiências de televisão. E fui-me especializando, lá está, por ser uma pessoa que não gosta de fazer a mesma coisa. E por outras condições também, não foi só isso, há outras condições que me obrigaram a mudar, porque comecei como client service e depois fui mudando, entretanto engravidei, tive os meus filhos, enfim, e fui mudando para as diversas áreas dentro das audiências de televisão, mas eu em tudo o que fazia, eu de facto apaixonava-me naquele momento, aquela paixão que nós sentimos. Claro. Por as coisas, a paixão pela novidade, por aprender, por sentir que as coisas são nossas. E de facto isso sempre me aconteceu. E o que é que na minha vida foi sempre mudando, não é? Trabalhei muitos anos ligado ao grupo Marktest, depois vim a implementar as audiências também quando a GfK ganhou portanto o concurso para medir as audiências de televisão em Portugal. Vou eu implementar esse projeto e eu simplesmente sentia que aquilo era meu. Sim. Foi crescendo. Cresceu comigo, com as pessoas, tudo. E eu abandonar o que é nosso. Eu sabia que tinha que abandonar, é o que eu digo, eu sabia. Mas abandonar custa horrores. E eram as pessoas, e eram as coisas, é a dedicação, é tudo. Eu sabia que isso ia acontecer, portanto também fui preparando e fui dando ferramentas a toda a gente para que fossem fazendo. Curiosamente, aquilo que eu posso dizer que tem piada quando nós achamos que somos imprescindíveis numa organização, não somos. Pois é. Nada. Eu fui dando as ferramentas a toda a gente. Eu estou fora neste momento, até posso ser há 2 meses, e nunca me contactaram para nada. Nunca! Quer dizer, já me contactaram por N motivos, mas não com questões. Portanto, tudo foi acontecendo. Eu fui passando tudo, porque eu queria passar as coisas. E eu sabia que tinha que largar isto. Mas custa. E pronto, agora aproveito também para te dizer que às vezes pequenas palavras que nós dizemos às pessoas nos momentos certos tocam e podem fazer a mudança. E depois o resto tudo acontece. Depois há aquela outra pessoa que nos diz mais uma outra coisa, depois há outra que nos diz mais isto, e depois há aquilo que acontece, e depois há outro, e depois veio a ideia do podcast Não Me Perguntes de Onde. Não me perguntes de onde. A ideia dos vídeos, sim, já tinha vindo, já lá estava. Eu não sei se já te contei como é que foi a ideia dos vídeos. Foi quando fiz os meus 50 anos, até está no meu site a explicar um pouco o que é que foi isto, a vontade que eu tive de celebrar com os outros. E essa mudança começa com os 50. Eu agora tenho os 53 e estou agora numa nova mudança. Uma coisa engraçada que eu também agora constatei no meio desta coisa, agora que estou a falar contigo, é que de facto a data do meu aniversário foi sempre uma data importante de viragem na minha vida. Sempre. Todos os aniversários. Com pequeninas coisas. Sempre foi. E de facto estes 53 foram 53 completamente diferentes. E tu ajudaste-me neste momento, pelo menos a dizer, se calhar consegues. Tenta. E depois a força às vezes acontece. És muito intuitiva, tens que ouvir mesmo a tua intuição, de que essa sabedoria está lá dentro. Basta escutá-la e seguir, deixar fluir, acreditar. É um bocadinho isso. É isso, é deixar acreditar sem ver.
Exatamente. É aquela música, acreditar sem ver e ter a fé. E de facto eu sinto que tenho tudo isso, mas é complicado. Foi uma grande lição de desapego, não é? O desapego. Isso vai-te ajudar a ficares mais forte numa próxima experiência, não é? É tu largares ao universo, é confiares que... Sim, fui percebendo palavras importantes como o desapego. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada. Exato. E agora estás feliz porque esse legado, tudo aquilo que tu dizes que criaste, não é? Ele está aí, ele está para continuar. Não foi uma coisa que tivesse um início e um fim. Continua. Isso que tu criaste, aquela tua energia, essa energia vai-se manter lá naquele local onde tu desenvolveste o teu trabalho. Vai-se manter. Tu fazes parte daquela história, não é? Sem dúvida. E sem isso dúvida. deve-te deixar bem, deve-te deixar muito feliz. Feliz. Não é? E mais, o que eu percebo, e de facto o desapego em relação às coisas às vezes passa por isso, é porque nós percebemos que não somos tão importantes quanto pensamos, muitas vezes. Não somos. E isso é uma consciência que as pessoas podem se enganarem-se a vida inteira e enganarem os outros achando que são imprescindíveis, mas não são. Quando as pessoas desaparecem, facilmente a coisa se resolve, e às vezes até para muito melhor, outras vezes não tanto, mas não interessa. Mas aquilo é importante, e o que eu acho nas questões, quando nós deixamos qualquer coisa, é a partilha, é deixarmos que as coisas continuem a viver não em nós, mas nos outros. Porque quando nós partilhamos conhecimento, quando nós partilhamos coisas com os outros, as coisas continuam dentro dessas outras pessoas. Exatamente. E é isso que eu sinto. Está tudo, eu às vezes telefone, está tudo bem, está tudo a correr bem, está tudo, como sempre, vamos falando. Exato. Mas de facto sinto-me tão feliz, sabes, por não estar lá. É muito bom. E tão feliz por eles estarem. E queria tanto que eles estivessem melhores ainda, se fosse possível, sempre melhores. E pronto, é isso. Portanto, fica o carinho por tudo, porque nós quando dedicamos e crescemos fica... É muito bom. E é bom. E não te deixa uma mente tão estreita, não é? Agora, hoje em dia tu tens uma mente muito mais ampla, muito mais aberta, não é? Exatamente. Isso é muito bom porque é uma aprendizagem, não é? Foi uma verdadeira aprendizagem realmente de desapego, não é? De conseguires delegar, desapegar, não é? E não pensar nas coisas como um fim, não. Foi um virar de página, não é? É um virar foi deixar de página. o velho para deixar vir o novo, não é? Sim. Mas aquilo continua, não é? Sim, porque há uma coisa engraçada que eu sempre percebi, aquilo fazia parte do processo, do meu processo de crescimento, fez. Aliás, toda a minha vida faz parte do meu processo de crescimento. Eu não tirava 1 milímetro. E há uma coisa muito engraçada. Se voltasse atrás. E mais, e se me dissessem, houve coisas que me fizeram sofrer muito, mas foram as mais importantes para a minha mudança. E tu não as retiravas? Nada, nem 1 milímetro, nada. Voltava ao regresso e voltava. Gostaria que me voltassem a fazer tudo outra vez. Porque de facto eu aprendi e estava com essa abertura de aprender. Há uma coisa que eu noto, é que as mudanças profundas são mudanças que são muito lentas, em que nós não notamos no dia a dia. Nós demoramos às vezes se calhar 1 ano ou 1 ano e tal para perceber que aquilo está a ter impacto em nós. E eu acho que foi mais ou menos esse tempo que eu percebi que o yoga estava a ter impacto na minha vida também, porque comecei a notar que as dores começaram a desaparecer. Sim. Comecei a ter uma consciência de postura, que era uma coisa que não tinha. E a postura é uma coisa importantíssima, não é, Elsa? Exatamente, exato. O facto de nós estarmos ali a levar o nosso corpo a desenhar uma postura, a postura do cão, a postura da árvore, a postura do guerreiro, nós personificamos um pouco as características que aquele animal, aquela personagem tem no seu dia-a-dia. E isso é muito engraçado, porque nós quando nos estendemos o nosso tapete, é como
se nós entramos num mundo à parte, que não tem nem tempo nem espaço. Nós personificamos aquelas personagens e, de certo modo, deixamos os nossos papéis de parte. Portanto, todos aqueles papéis que nós assimilamos ao longo da vida, não é? Que andamos sempre muito entretidos no papel de pai, mãe, patrão, empregado, filho, filha, é isso que vai carregando, não é? Quando chegamos ali ao nosso retângulozinho de borracha, ao nosso tapete, entramos nesse mundo, não é? E sentimos que fazemos parte dessa natureza. E é tão bom porque tudo bem que nós estamos ali a fazer a postura do guerreiro, por exemplo, mas o simples facto de estarmos ali naquela postura, essas qualidades do guerreiro, elas vêm naturalmente, e nós trabalhamos a força de vontade, a capacidade de manter-nos firmes na postura, mas não tensos. Isso dói, é duro no início, não é? Mas quando nós conseguimos controlar a respiração e ficar lá, e principalmente parar, não é? Porque é tão importante parar na nossa vida, porque a vida é uma correria, desde que abrimos os olhinhos de manhã, é os nossos papéis que gerem a nossa vida. Nós andamos ali embrulhados, tipo possuídos pelos nossos papéis, e não nos damos conta. E sobra tão pouco tempo para nós fecharmos os olhos e pararmos e percebermos um bocadinho a forma como respiramos e estarmos lá no momento presente, um bocadinho aquilo que agora se fala muito no mindfulness, não é? Exatamente. Exato. E de certo modo isto tudo muda o nossa mindset, não é? Que também é uma palavra muito, muito utilizada. Nós começamos a mudar muitos padrões de pensamentos, muita forma de vivermos a nossa vida, porque nós precisamos desse tempo, a paragem, o tempo, esse silêncio que vem, em que nós nos colocamos na postura, estáticos, ali naquela postura, é muito importante. De certo modo, percebemos como fazemos parte dessa natureza, não é? E principalmente vivendo na cidade, porque nós agora vivemos muito longe da natureza, não é? Nós vivemos rodeados de cimento, não é? Sim. E então cada vez mais nós perdemos esse contacto com a natureza. A prática de yoga, o simples facto de nós estarmos ali a desenhar com o nosso corpo a figurinha do gato, do cão, da cobra, da postura da árvore que nos enraiza, e sentir aquelas como se tivéssemos raízes profundas no pé de apoio que nos conectam com a terra, com a energia telúrica. Pronto, tudo isso faz com que seja uma viagem super agradável, e nós, naquela hora que ali estamos, de alguma forma nós morremos para o mundo, nós deixamos os nossos papéis, e é tão bom, a nossa mente precisa disso, precisa dessa clareza, precisa desse mergulho no interior, e nós vamos perceber tanta coisa acerca de nós quando estamos ali naquela postura, não é? A dificuldade que temos em ficar. E depois o corpo diz sai daí, e a mente diz não sai, ou às vezes ao contrário, a mente diz sai daí e o corpo diz não, eu vou ficar. Esse diálogo, essa comunicação, essa linguagem que vem de dentro, é muito bom nós conseguirmos escutar, não é? E percebermos a forma como nós lidamos com a prática, essa dificuldade que temos, é um reflexo da forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia. Sem dúvida. E nós vamos perceber, bolas, eu tenho dificuldade em ficar, em permanecer. Era a minha maior dificuldade, continua a ser a minha maior dificuldade. E mais, eu ainda não cheguei a este estado que tu falas, cheguei a outros, ainda estou num patamar aqui um bocadinho em baixo, ainda não consigo. Está melhor? Está melhor, sim. Percebo tudo o que tu estás a dizer, acho que sim, acho que essa conexão é importante. Talvez eu consiga ter essa conexão, ainda não tenho consciência dela, não tenho. Não o sinto ainda dessa forma, como tu dizes e como sentes. Agora, o que é que eu sinto? Coisas muito práticas e pequeninas. Há uma coisa que tu dizias na aula que era assim: afinal, quem é que te transporta? É o teu corpo que te transporta a ti, ou és tu que transportas o corpo? Esse dizer mudou algumas coisas na minha vida, porque eu de facto passei uma vida inteira em que era o corpo que me transportava. E quando o corpo me transportava, muitas vezes eu dava conta, estava completamente marreca, com as costas todas tortas, com uma postura toda, e de facto a postura é a nossa imagem, e quando nós vemos uma pessoa assim, nós também fazemos a leitura sobre aquela pessoa.
é completamente diferente e tenho consciência disso quando vemos uma pessoa com costas direitas, cabeça para a frente. De facto, é uma postura... O corpo é um reflexo. De segurança, uma postura... Mas eu não me sentia insegura. Eu cá dentro estava segura, mas o meu corpo não transmitia isso. E muitas vezes as pessoas até pensavam que podiam ir um bocadinho lá mais além. E aí vinha eu com a minha necessidade a pôr as coisas no lugar, porque de facto não era propriamente aquela pessoa que podia transmitir com aquele corpo que andava tão... Ou seja, a nossa própria postura, foi a que eu fui apercebendo, é protetora. E transmite e comunica a forma como nós estamos naquele momento, naquela situação. Isso foi importante, muito importante. E é engraçado perceber que a qualquer momento na nossa vida, 49 anos, eu sinto que estou com uma postura muito melhor do que aquela que tinha quando tinha 18 ou quando tinha 19 ou que tive a minha vida toda. Sem dúvida. E isso é uma coisa, demora tempo. E é uma coisa que nos obriga a conectar com este corpo. É verdade. E acho que às vezes passamos uma vida inteira desconectados. É verdade. Costas voltadas, sim, para o nosso próprio corpo, é verdade. E outras pessoas que não, que estão muito conectadas com o corpo e desligam a cabeça. Exatamente. Estás a perceber porque é que eu digo, quando eu fui para lá, a minha cabeça estava arrumada, tinha aqui uma zanga com o corpo. Exato. Tinha aqui uma zanga com o corpo. Exato. Mas por isso é que me ajudou imenso a nível de dores, a nível de... Olha, uma coisa tão simples, vou-te contar que os meus amigos notam ultimamente e acham tudo muito estranho. Eu era a primeira a adormecer nos jantares. Eu jantava com muita alegria, muito energética, jantamos, comemos, não sei o quê, sentava-me no sofá, passado um bocadinho estava a dormir. Estavam todos a jogar trivial, a fazer coisas. Lá estava eu a dormir. Havia mais um bocado que me acompanhava também com essa falta de energia. Eu chegava ao final, não tinha força, porque era uma pessoa cheia de energia o dia todo, a fazer N coisas. Agora, 10 da noite. Sou capaz de me sentar no sofá à noite, depois de um dia super intenso, e estar com vontade ainda de fazer mais coisas e a pensar no que vou fazer no dia a seguir. Energia. E isto para mim é uma novidade. É uma novidade. E eu olhando para a minha vida, no antes e no depois, é uma grande diferença. E eu pergunto, é possível? Ou será que isto são as hormonas da menopausa que mudaram tudo? Eu já nem sei, mas houve aqui N questões que me fazem pensar que mudou. Eu agora olho. E os meus amigos então dizem, que estranho, agora a Joelma está sempre acordada, você vai ver aquilo adormecesse, fosse a primeira a cair e já não cai com a mesma facilidade. Sim. E mais, eu ia acordar de manhã, sempre acordei bem disposta, continuo, sim. Mas mantenho ao longo do dia. E era uma coisa que eu não conseguia. Exatamente, é como se esgotasse, não é? Esgotava. Pois. Apagava. Pois. Depois dormia e ficava ótima. Pois. Mas a primeira coisa era o apagar. Pois. É engraçado porque estamos aqui a falar e nunca tínhamos falado neste contexto. Exato. Em que consegues dosear melhor os teus níveis de energia. Sim. E isso é uma coisa que foi acontecendo. Foi acontecendo. Porque respiras melhor também, não é? Talvez, acho que sim. Exato. É o que eu digo, eu vou tomando consciência aos poucos. E há uma coisa engraçadíssima que eu quero contar, que era, eu nas aulas, eu passado 10 minutos, eu olhava para o relógio e dizia, não acredito, só passou 10 minutos, que tanto tempo que falta. Eu tinha a minha contagem decrescente. Agora já deixas o relógio lá fora. A minha contagem decrescente para ver quando é que chega a parte do relaxamento. Era a melhor parte do relaxamento, a tua parte do relaxamento. Deixas qualquer um relaxar. Já vamos falar disso, mas essa parte era a parte que eu ansiava sempre. Gosto do rosa, é uma cor luminosa, uma cor que me faz lembrar o amor, a paixão. Ok.